Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 2 a 9. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos também fez capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Ao meditar sobre estes textos, o apóstolo Paulo estava mostrando e revelando à igreja de Corinto sobre a necessidade de parar de ficar exigindo recomendação sobre sua idoneidade, pois muitos não compreendiam que sua verdadeira demonstração estava em seu comportamento, atitude e testemunho diante de todos. Podemos assim dizer que não adiantava ficar falando sobre algo, se na prática não cumpria os requisitos necessários. Hoje, observamos muitos privilégios sendo oferecidos, mas sem entendimento do que o Senhor os chamou a fazer. É lógico, usam o jargão, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E nisso a pessoa pode passar anos preso em uma redoma e condicionado a uma paralisia espiritual, não buscando sua intimidade com Deus na verdade da palavra, desconhecendo o caminho e não vivendo a vida de Cristo. Estou usando de uma forma bem clara para dizer: não apoie seu chamado em coisas que podem te levar ao comodismo ou a uma zona de conforto patenteada por insígnias ou títulos. Isso nunca foi e nunca será um meio de medição de sua intimidade com Deus, mas um meio de autoridade terrena, apoiada por pessoas que usam o Evangelho como pretexto para satisfazerem as vontades e desejos da sua carne. Pois, quando é dito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 14, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos, não está relacionado a uma escolha já pré-definida, mas a um convite. Ser escolhido é aceitar o convite e fazer o necessário para aceitar este convite, desistir de tudo neste mundo. Como vemos descrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24, e no capítulo 14, nos versículos 26, 27 e 33. Então disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida a perderá, mas qualquer que por minha causa perder a sua vida a salvará. Se alguém vier a mim e não deixar pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos, e irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Isto é, dizer sim ao chamado e depois segui-lo com uma vida de discípulo fiel. Deus nos chama, mas aqueles que são escolhidos são aqueles que aceitam de todo o coração o convite e suas condições.
Não importa qual seja o nosso ponto de partida, quem somos, nossa natureza, quais são nossos conhecimentos, quais são os nossos talentos, que conhecimento ou que habilidades temos, quais são nossas perspectivas e circunstâncias. A coisa que determina se somos ou não escolhidos é como respondemos ao chamado quando sentimos o convite do Senhor em nosso coração e que atitude tomamos. O Senhor falou isso com a igreja de Corinto por intermédio do apóstolo Paulo, pois, ainda presos a uma indagação da lei, sabiam sobre o poder do Espírito Santo, mas não deixavam ser usados da maneira que o Senhor queria. Mas Paulo disse que em momento nenhum falou sobre suas ideologias, mas observe o que disse a eles na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Portanto, o convite para você foi feito, para escolher estar na vontade de Deus ou não, viver a revelação do Evangelho ou não, ser instruído, capacitado e dirigido pelo Espírito Santo ou não, pois quanto mais estivermos entendendo as coisas espirituais como terrenas, nunca viveremos a natureza do Espírito Santo em nós, mas a cada dia nos encheremos de um conteúdo que ficará e nos levará a julgarmos, falarmos, discutirmos, indagarmos, duvidarmos e termos a razão de tudo. Mas o apóstolo Paulo ensina que, como cartas vivas, temos que revelar este escrito de fé, poder e santidade a todos em nossa volta, não com palavras persuasivas, mas com o poder de Deus. Mostre o caminho, ensine a viver o sobrenatural, faça com que busquem em fé e não deixem que limitem a vida de Cristo em meras palavras de um sacerdócio que visa intitular seu chamado. Você foi chamado. Se aceitou o convite, você escolheu viver aquilo que o Senhor preparou para a sua vida. Não permita ninguém te dizer ao contrário. Viva a vida de Cristo. Descanse nele. Confie nele e deixe o Espírito Santo habitar em você e te conduzir em todos os passos ao discernimento, conhecimento, sabedoria e destreza nesses passos de fé. Pergunte, ouça e faça. Permita viver o sobrenatural de Deus e deixá-lo fazer o que ele te chamou para fazer. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças nós te damos por este dia. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu amor. Consagramos, Pai, estas primeiras horas, estas primícias a ti, para que o Senhor cumpra e estabeleça o seu querer. Também consagramos, Pai, a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos dizeres, tudo aquilo, Pai, que nós vamos fazer agora diante de Ti. Que se cumpra, se estabeleça e que se faça presente, Pai, a sua vontade, o seu poder, a sua unção, a sua graça e principalmente a sua presença, aonde nós estivermos, que ela esteja, Senhor, conforme o seu querer. Pois, Pai, quando nós cremos que nós estamos sendo direcionados e que assim como aceitamos, ó Senhor, este convite, esse chamado, também, Pai, estamos sendo a cada dia mais instruídos, a cada dia mais capacitados por Ti para poder viver aquilo que o Senhor nos chamou. Então que essa presença, Pai, nos leve aos lugares, mas que aonde estivermos, esta presença seja revelada, a ponto, Pai, de todos começarem a enxergar e ver aquilo que o Senhor está fazendo. Que a cada vez mais, ó Senhor, nós possamos diminuir para que o Senhor cresça. Que a cada vez mais nós possamos, ó Senhor, fazer o seu querer para que a sua vontade seja estabelecida. Que o seu querer, Pai, seja manifesto e a sua glória seja presente. E que nada impeça do Senhor nos levar a um nível de intimidade que possamos ouvir
em todo momento a sua voz e fazer com que o seu querer seja revelado e manifesto. Muito obrigado, Pai, por este dia. Graças nós te damos, assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.